Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui hoje trazer uma mensagem de Deus. Uma mensagem de Deus, amados irmãos, muitos que dizem que serve a Deus, que Deus só quer o coração. Deus não quer só nosso coração, não. Deus quer nós por completo. Nós temos que se santificar diante de Deus por fora e por dentro. E muitos amados irmãos têm se comportado como pessoas mundanas que não têm feito a diferença, amados irmãos. E Deus não tem se agradado, Deus tem abominado tudo isso, as atitudes destas pessoas que têm agido. Amados irmãos, tem aquele tipo de pessoas, amados irmãos, que usam aqueles tipos de roupas que tem desagradado ao santo nome de Deus e vai para a casa de Deus e quando chega na casa de Deus começa a desfilar. A casa de Deus não virou passarela não para ninguém ficar, amados irmãos, desfilando com roupas que desagradam ao santo nome de Deus, roupas bem coladas, roupas chamativas. Deus não tem se agradado e começa a desfilar dentro da igreja. Não, irmãs ou até mesmo pessoas, amados irmãos, não fica sentado, fica para lá e para cá, toda hora tomando água. O tempo, amados irmãos, que eu sirvo a Deus, quando eu chego no culto para cultuar ao santo nome de Deus, eu fico lá. Eu não levanto do banco e fico lá ouvindo a palavra e cultuando, buscando ao santo nome do Senhor. E Deus não tem, amados irmãos, se agradar. Tem pessoas que até mesmo vai para a casa de Deus, se pinta toda de uma forma que Deus, amados irmãos, que Deus não tem se agradado, veste roupas vulgares que desagrada ao santo nome de Deus, roupa chamativa. Deus não quer só nosso coração, não. Deus quer que nós se santificamos por fora e por dentro, amados irmãos. E Deus não tem se agradado dessas pessoas, até mesmo líderes, amados irmãos, que têm deixado o mundanismo entrar dentro da casa de Deus. A igreja escura, apaga as luzes, tudo é luzes de boate. Deus não tem se agradado, não. Estas pessoas têm trazido as coisas do mundo para dentro da casa de Deus. A casa de Deus é santa e Deus não tem se agradado com essas atitudes, amados irmãos, que estas pessoas que diz ser líder, que tem trazido estas coisas de Baal para dentro da casa de Deus. E Deus não tem se agradado. A ira de Deus vai descer sobre a vida destas pessoas, porque estas pessoas têm brincado, estas pessoas têm rido, estas pessoas têm zombado. Deus tem usado os pequenininhos dele para alertar a igreja, mas eles não querem dar ouvido, eles riem, eles criticam. Mas sim, Deus usa os pequenininhos para confundir os grandes. Deus usa aqueles pequenininhos mesmo para confundir os grandes. Hoje em dia, amados irmãos, as pessoas estão trazendo as coisas do mundo, diz que é para atrair pessoas, para ter mais jovens dentro da igreja, para ter mais pessoas, mas eles não estão preocupados com a salvação destas pessoas, mas estão sim preocupados na quantidade de pessoas que pode estar naquela igreja, mas eles não estão preocupados na salvação daquelas pessoas, porque os falsos profetas, amados irmãos, já estão aí disfarçados como peles de ovelha, mas são lobos devoradores para tentar, amados irmãos, muitas pessoas aí que diz, mas Deus só quer o coração. Deus não quer só nosso coração. Deus quer que nós se santificamos. Irmãs, mesmo que já chegou a idade, amados irmãos, Deus deixa cada pessoa diferente. Deus deixa a pessoa de cabelo preto, cabelo loiro, sobrancelha grossa, sobrancelhas finas. Mas tem pessoas, amados irmãos, que não têm aceitado quando chega a idade. Pessoas aí que têm 50 anos, 60 anos, não têm, amados irmãos, se conformado naquela idade, porque tem a fase da pessoa ser criança, a fase da pessoa ser adolescente, a fase da pessoa ser jovem, a fase da pessoa ser senhora. E muitos, amados irmãos, pessoas que diz que até mesmo que está dentro da casa de Deus não tem aceitado. Quando chega a idade, amados irmãos, é na vaidade terrível que Deus tem abominado tudo isso. Nós temos que se santificar, nós temos que se santificar cada dia mais diante de Deus, amados irmãos. E muitas pessoas até mesmo não têm dado exemplo
Pessoas que dizem, amados irmãos, antigamente, outra hora, tinha a forma, amados irmãos, as pessoas adoravam a Deus de uma forma de santificação, mas hoje em dia quer adorar a Deus de qualquer maneira. Eles dizem, Deus só quer o coração. Deus não quer só nosso coração, Deus quer que nós se santificamos. Deus quer que nós se santificamos por fora e por dentro. E muitos têm brincado, muitos têm feito, amados irmãos, muitas coisas que têm abominado os olhos de Deus. Deus deixa pessoas de cabelo preto, Deus deixa a forma de pessoas de cabelo louro, cabelo ruivo, sobrancelha grossa, sobrancelha fina, mas tem pessoas que não têm aceitado, amados irmãos, a forma que Deus o deixou. A gente tem que aceitar. Se Deus deixou meu cabelo preto e liso, eu tenho que aceitar, conformar. Se Deus me deixou minha sobrancelha desse jeito, eu tenho que me conformar e aceitar a forma que Deus me deixou, amados irmãos. Mas tem muitos por aí, até pessoas não têm aceitado, têm tentado até mesmo mudar, amados irmãos, mudar o nariz. Deus deixou o nariz de uma forma, a pessoa quer mudar o nariz. Deus deixou o rosto de uma forma, a pessoa quer mudar o rosto. E Deus tem abominado tudo isso. Deus não tem se agradado das atitudes destas pessoas, amados irmãos. Deus deixou cada pessoa, amados irmãos, de um jeito, o cabelo de um jeito, outro cabelo de outro jeito. E pessoas, amados irmãos, têm se tentado, amados irmãos, não têm aceitado a forma que Deus deixou aquelas pessoas, a forma que Deus nos deixou. Nós temos que aceitar. Se Deus me deixou desta forma, Deus deixou meu cabelo preto, meu cabelo liso, eu tenho que aceitar a forma que Deus me deixou. Deus deixou minha sobrancelha desse jeito, eu tenho que aceitar o que Deus deixou, amados irmãos. Glória a Deus, aleluia. Mas tem pessoas, aleluia, glória a Deus, tem pessoas que não têm aceitado, pessoas que chegam à idade, mas nunca quer ficar velha, sempre, amados irmãos, quer ficar nova. Cada um tem a fase, amados irmãos, tem a fase da gente ser criança, tem a fase da gente ser jovem, tem a fase da gente já ser senhora. Então a gente temos que aceitar, e essas pessoas têm rejeitado, meu Deus, aleluia. Tem rejeitado, amados irmãos, a forma que Deus tem deixado. Muitos não têm aceitado, amados irmãos. Pessoas que têm feito até mesmo plástica, mudando o nariz, mudando os lábios, mudando o rosto, a forma que Deus deixou aquela pessoa. E Deus não tem se agradado, amados irmãos, com estas pessoas que têm tido, até mesmo no meio dos cristãos, amados irmãos, cristãos fazendo sim, glória a Deus, aleluia, fazendo plástica, fazendo isso, fazendo o nariz também, afinando o nariz, tanta coisa fazendo. E Deus não tem se agradado. A gente tem que se conformar à forma que Deus nos deixou. E hoje em dia, amados irmãos, pessoas que não aceitam a forma que Deus deixou o cabelo, a cor que Deus deixou. A gente tem que aceitar a forma que Deus nos está deixando, a forma que Deus nos deixou, amados irmãos. Mas quando chega a idade, a gente olha, amados irmãos, para tanta senhora que já está na idade, amados irmãos, na vaidade, nos cabelos, e não tem aceitado a forma, amados irmãos. Se Deus já está na idade, aquelas pessoas não têm aceitado, e o Espírito Santo de Deus não tem agradado com estas irmãs que já está chegando a idade, tem se deixado a vaidade tomar conta, amados irmãos. Deus não tem se agradado, o Espírito Santo de Deus não tem se agradado. E muitos dizem, não, Deus só quer o coração. Deus não quer só nosso coração. Vamos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos se santificar. Que outra hora, que quando a sua esposa estava nova, tratava a sua esposa bem, mas a esposa já está chegando à idade, começa assim a desprezar a sua esposa, começa a olhar para outras mulheres, e Deus também não tem se agradado. Muitos têm praticado adultério, amados irmãos, pessoas casadas têm adulterado, e Deus não tem se agradado. A ira de Deus, amados irmãos, descerá sobre aquele que não tem zelado da doutrina da casa do Senhor.
ficar por fora e por dentro. Jesus não quer, Jesus não é nenhum açougueiro para querer só nosso coração. Nós temos que se santificar, nós temos que fazer a diferença, mas não nós tá imitando as coisas mudâneas. Porque se o diabo gosta, amados irmãos, daquele tipo de cristão, daquele tipo de pessoa que diz que serve a Deus, que tem deixado o mundanismo de entrar no coração, de entrar na vida daquela pessoa, amados irmãos. E Deus tem me falado também daquele tipo de cristão que hoje em dia não carrega mais a Bíblia. E sabe o que tem que carregar, amados irmãos? Celular. Que tem sim, aleluia, que tem sim, não tem mais carregado a Bíblia, mas tem lido a Bíblia no celular. E Deus não tem se agradado, não tem mais carregado a Bíblia do Senhor, mas tem carregado o celular. Os versículos tudo lê pelo celular. E Deus tem desagradado desse tipo de pessoa que tem agido desta maneira. E Deus está dizendo: ai daquele que escandalizar, ai daquele que vem os escândalos, porque Deus tem desagradado, Deus tem abominado tudo isso. Deus tem abominado. Deus está dizendo: volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor. Outra hora servia a Deus de tal maneira, mas hoje em dia tudo mudou. As pessoas querem trazer as coisas do mundo, as coisas de Baal para dentro da casa de Deus, e Deus não tem se agradado. Deus está dizendo: coloque a casa dele em ordem, coloque a casa de Jesus em ordem. Pare de brincar, pare de zombar, porque muitos não acreditam quando Deus usa os pequenininhos para alertar a igreja. Porque quando Deus alerta, quando Deus corrige, é porque Deus ama, é porque Jesus ama, porque Jesus não quer ver a tua alma descer, amados irmãos, as profundezas do abismo, aonde que há tormento, aonde que há sofrimento. Quando Deus corrige, é porque Jesus ama, é porque Jesus não quer ver a sua alma lá na profundeza do abismo. E Deus está dizendo: aleluia, coloque a casa dele em ordem, se põe na posição da forma que Deus quer, da forma que Jesus quer. Não traga as coisas do mundo, não imita as coisas do mundo, não seja como as pessoas mundâneas, não seja como as pessoas mundâneas. Comece a se santificar, não se suje, não se suje com as coisas deste mundo que tem abominado os olhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Fica todos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus.